Pessoal, mais uma vez, né, eu sou formado em farmácia e bioquímica e, durante a minha vida, eu tive a oportunidade de desenvolver produtos na linha farmacêutica e também em outros setores. Mas eu tive a grata surpresa, e isso eu estou falando lá pelos idos de 2000, em conhecer o que hoje eu acredito ser um dos produtos que realmente podem levar até vocês uma possibilidade daquilo que vocês buscam em termos de curativo, em termos de cobertura, um resultado que, sem dúvida, quem experimentar vai ver resultados positivos, e eu vou explicar isso para vocês, né? Um pouco de história, né, daquilo que eu aprendi, daquilo que aconteceu, né? Eu estava trabalhando na minha prefeitura aqui de Governador Valadares. Como eu falei, eu sou farmacêutico, formado também em bioquímica, e eu fui convidado pelo secretário de Saúde. Eu já era um concursado do Estado, né? Eu trabalhava no Estado, e eu fui convidado para exercer a gestão dos setores, tanto de farmácia, tanto dos laboratórios, na área de bioquímica. E, nessa época, eu já tinha um laboratório de desenvolvimento de produtos. E, num belo dia, eu me deparei com uma enfermeira que estava mandando o seguinte recado para uma técnica de enfermagem num hospital particular: por favor, retire da ferida do paciente as folhas da Brassica oleracea var capitata. Obviamente, ela não falou Brassica oleracea var capitata, porque Brassica oleracea var capitata nada mais, nada menos é o repolho. Isso mesmo, o repolho. E aí, essa enfermeira pede para que se retire, né, do paciente as folhas de repolho. Diante disso, eu não tive outra senão condição de questioná-la sobre a utilização da folha de repolho. E aí eu perguntei: mas por que você está usando a folha de repolho? Aí veio aquela resposta que me levou a partir para um trabalho de pesquisa que até hoje nós estamos pesquisando, que foi o seguinte: eu não conheço outro tipo de tratamento senão melhor ou parecido com a folha de repolho. Prezados, isso que eu estou falando era um fato, e eu vou mostrar para vocês numa das fotos que eu chamo de fotos emblemáticas. Mas eu falo para vocês também baseado naquilo que é a necessidade da cicatrização. Por quê? Porque, a partir desse momento, eu resolvi fazer pesquisa, resolvi entender sobre a planta, desenvolver todo um processo de extrato, como que eu poderia extrair dessa planta o melhor dela, para que, então, numa base, eu conseguisse colocar, então, um resultado. Nós fizemos isso. E, diante disso, nós conseguimos chegar num produto que seria uma pomada à base de repolho. Os resultados foram extraordinários. Passou da curva, daquilo que, então, a expectativa de um produto que seria um produto comum, né? Ou seja, um produto à base de uma planta comum poderia trazer. Mas isso nos remete à questão da cicatrização. Porque, na verdade, nós sabemos que o que cicatriza é o corpo. Nós sabemos que o indivíduo sadio, o indivíduo que hoje tem suas condições físicas, bioquímicas, e toda a questão holística, né, que envolve o indivíduo, a questão mental, a questão espiritual, tudo isso, ou seja, o indivíduo sadio, em toda a sua plenitude, nós podemos entender que a cicatrização
ela é inerente de quê? Do tecido, do corpo. O corpo cicatriza. E isso é importante para vocês entenderem o motivo do nome que eu dei ao produto. Então, baseado na questão da cicatrização, eu comecei a validar processos, uma vez que eu estava tratando de uma planta comum, né? Nós estamos falando do repolho, nós estamos falando de um elemento que vocês podem pensar assim, mas, puxa vida, é o repolho? É, sim, é o repolho. Mas eu tenho para falar para vocês que na evolução do que nós já estamos hoje em termos de pesquisa, vocês vão se surpreender com o que está vindo sobre o repolho no mercado internacional. Então, senhores, a validação dessa pomada era importante. E aí, desenvolvemos uma pomada à base de repolho. Precisávamos de quê? Precisávamos de parceria. Precisávamos trazer recursos para as universidades, porque não adiantava eu chegar e falar, olha, eu estou usando uma pomada à base de repolho, ótimo. Ah, eu estou tendo um resultado bom, ótimo. Nós precisamos validar, né? Nós precisamos que os mecanismos sejam explicados. Nós precisamos entender todo o processo, porque, na verdade, nós estamos diante de uma fisiologia, nós estamos diante de um mecanismo, de um corpo que reage a um produto, e esse produto faz com que acelere processos que, no caso, nós estamos falando da cicatrização. Então, nós fizemos parcerias com as demais universidades, mas também com fundos, como, por exemplo, a FAPEMIG, que é um fundo de amparo à pesquisa aqui em Minas Gerais, onde nós, na época, conseguimos nada mais nada menos que R$80 mil em 2000, isso era uma grana muito grande. Eu banquei praticamente 20% disso, mas não tem problema, nós fizemos o trabalho. E partimos com uma visão multidisciplinar. Nós convidamos farmacêuticos, médicos, biólogos, bioquímicos, os agrônomos, que aí, no caso, o doutor Marcelo Barreto, que eu sempre tenho que ressaltar, porque o Marcelo Barreto, ele chega de onde? Ele chega da Alemanha. A Brassica oleracea var captata, o repolho, nós sabemos, o repolho é uma planta, uma folhagem de origem bávara, né? Ou seja, lá no chucrute, né? Lá da Alemanha. E o Marcelo chega da Alemanha falando, lendo e entendendo o alemão. E aí nós começamos a fazer pesquisas. Só que as pesquisas que nós encontrávamos na época, isso em 2000, eram apenas pesquisas ligadas ao processo da planta, né? Ao processo não fitoterápico, mas o processo da parte da agronomia da planta, né? Ou seja, a parte terapêutica, na verdade, era apenas ensaios, era coisas empíricas. Assim como tem um caso de uma criança que no século XIX, caindo de uma carroça, ela se machucou e foi coberta de folhas de repolho. E eu estou querendo dizer isso para essa foto que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é exatamente essa. Você tem uma criança coberta, uma saia de repolho. E isso era o que se usava na minha cidade, nos idos de 1900 e alguma coisa. Porque em 98 eu desenvolvo essa pomada, em 2000 a gente começa as pesquisas com o professor Marcelo Barreto. E eu gostaria, e agora eu estou falando diante de profissionais, né, enfermeiros, na qual eu respeito, porque se hoje eu estou falando com vocês, é porque eu aprendi muito com a sua área, muito com os enfermeiros. O nome do meu produto é por causa de vocês. Vocês estão vendo uma criança que está aí diante de um processo que aconteceu porque essa criança ficava no andador e no andador ela fazia todas as necessidades dela. E essas necessidades levou uma dermatite grave, a um processo de assadura grave que chegou a esse ponto. O cirurgião plástico, quando viu essa foto que vocês estão vendo aí, ele lavou as mãos, ele falou assim, olha, eu não sei o que fazer. A enfermeira do Hospital São Cristóvão, que hoje é a Unimed Criança,
virou e falou assim: eu vou usar a folha do repolho. E ela usou a folha do repolho, como vocês estão vendo. E aí, gente, do lado direito, ao meu lado direito, vocês estão vendo aquilo que todos vocês procuram. Um tecido granulado, uma pele que vai cicatrizar. A partir daí, diante de um indivíduo saudável, nós sabemos que vai cicatrizar. Agora, nós precisamos acelerar esse processo. E aí é onde entra o Dabridan. É onde eu quero falar para vocês sobre esse produto e sobre as pesquisas que, a partir daí, nós começamos. Então, essa é uma das fotos icônicas, uma das fotos que eu gosto de apresentar, porque era isso que se usava. E vocês estão diante de um produto simples e de um produto que tem uma ação extraordinária. Bem, em 2000, junto com o professor Marcelo Barreto, nós começamos a fazer pesquisas. E vocês podem ver nesse gráfico que nós trabalhamos em vários tipos de tratamentos de feridas. Nós estamos aqui diante de úlceras venosas, úlceras arteriais, nós estamos diante de traumatismo, diante de queimadura, diante de infecção, diante de cirurgias, amputações, abscesso, é importante eu falar de abscesso e infecção, e também diante dos tratamentos diabéticos, porque nós sabemos que o indivíduo diabético, aqueles indivíduos que têm problemas de base, como eu falei, o corpo é que cicatriza, mas se esse corpo ele tem uma dificuldade, ele tem uma deficiência para que ocorra o processo de cicatrização, vocês precisam trabalhar com produtos que ativem mais essa cicatrização. Eu já ouvi de médicos, de profissionais, mandarem usar açúcar, usar óleo de girassol, óleo disso, óleo daquilo, mas nós sabemos que para um indivíduo saudável, tudo bem. Pode ser que lá vai ocorrer um resultado, mas para um indivíduo que tem um comprometimento fisiológico, um comprometimento de base, de doença, como é o caso do diabético, do paciente com estase, com insuficiência venosa, o indivíduo idoso, o indivíduo desnutrido, né? Nós sabemos que é difícil você ter um resultado de tratamento, né? Então, vocês estão vendo que o produto foi usado em vários tipos de situações. E aqui também nós temos a duração do tratamento, que durou, nós temos casos de 1 semana, nós temos casos de 1 a 4 semanas, 4 a 8 e mais de 8. Mas vocês vão ver que tem pacientes que estavam anos precisando de um tratamento e com o Dabridan ele teve um resultado. E aí, no caso, eu vou mostrar para vocês, como o caso aqui do senhor João. Esse senhor eu conheci. Ele faleceu não devido ao problema que vocês estão vendo. Ele faleceu por causa de problemas cardiológicos. Mas o senhor João, eu perdi a fita que a Rede Globo filmou ele, porque esse trabalho foi feito aqui no PSF, aqui da minha cidade. Vocês podem ver que ele tinha uma úlcera grave, provavelmente uma insuficiência arterial, um problema grave de úlcera arterial. Vocês podem ver que há exposição de tendão, de osso, de tecido ósseo. E aí vocês estão vendo um paciente que estava com um pedido de amputação de perna e que, diante da utilização do nosso produto, com 6 meses, ele teve total cicatrização. Então, nós estamos falando de um indivíduo que estava para perder a perna, e isso não é só ele. Nós sabemos de hoje de vários outros pacientes no mesmo estágio do senhor João, na mesma condição do senhor João, e que com a utilização da brascolerácea, que no caso é o Dabridan, teve resultados extraordinários. Vocês podem perceber aí que o tecido granulado, né, é que eu falo que é a hora que todos nós levantamos a mão para o céu e agradecemos, nessa segunda foto. Mas esse indivíduo teve aí, esse senhor teve aí a sua ferida totalmente cicatrizada e ele foi filmado, só que eu perdi a filmagem, vocês me desculpem.
Falando de planta, vocês podem, mas então é pegar a folha de repolho? Sim, você pode experimentar usar a folha de repolho. Só que hoje, diante de estudos que nós fizemos, nós sabemos o que nós chamamos de estágio fenológico. O que é isso? Nós hoje entendemos em que período nós podemos colher a planta, onde nós temos os principais ativos, e aí eu estou falando dos glucanos e sulforanos, inclusive os sulforanos. Eu vou mostrar para vocês aqui um dos produtos cosméticos que eu lancei, que é um filtro solar à base de repolho. É isso mesmo, tá? Os sulforanos, eles estão ligados a uma particularidade no tratamento não, na questão relacionada à proteção solar. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então, o estudo fenológico é importante para que eu tenha um extrato, um blend que eu uso nos meus produtos, para que eu consiga ter os meus resultados que eu venho colhendo ao longo desses anos. Um outro resultado importante, e aí, prezados senhores, prezados profissionais, enfermeiros, nós estamos falando de uma necessidade de um produto, de um curativo, de uma cobertura que possa promover exatamente isso que está aqui, uma atividade antimicrobiana. Por que nós estamos falando isso? Porque nós sabemos dos problemas relacionados à questão dos exudados. Então, uma ferida um dos grandes problemas, né, que nós encontramos, né, no tratamento da ferida é exatamente, e no atraso da cicatrização, é exatamente a questão das infecções. E por que é importante eu apresentar para vocês esse trabalho? Se vocês quiserem, eu posso enviar esse trabalho para vocês. Porque um dos enfermeiros que, na época, me ensinou o motivo, eu ainda não falei isso para vocês, mas um dos motivos que o produto chama Dabridan foi por causa desse enfermeiro, e aí eu vou falar agora para vocês sobre essa questão, por que eu chamo o produto de Dabridan. Mas ele falou uma coisa para mim, falou, olha, você precisa estudar um pouco mais o seu produto, porque eu estou usando o seu produto em pacientes com situações, né, de abscessos, de infecções, e eu não estou precisando usar mais nada senão o Dabridan. E aí nós fizemos esse estudo que comprovou realmente um efeito que provavelmente será um efeito bacteriostático, porque nós estamos vendo aí que nós temos um resultado onde nós temos uma atividade antimicrobiana e que não permitiu a proliferação ou a infecção. E no processo de exudato, isso é importante. E por que? Agora eu quero dizer por que nós demos o produto o nome de Dabridan. Porque esse enfermeiro virou para mim e falou exatamente aquilo que eu falei lá atrás. Ele falou assim, Moacir, quando nós procuramos um bom produto, nós procuramos um produto que seja um bom desbridante. Eu falei, mas o que é isso? Eu sou farmacêutico, né? Bioquímico, não sou enfermeiro, não tinha um conhecimento da área, e aí eu fui me envolver, né, na área de vocês, e aí ele me explicou, falou, Moacir, nós precisamos de um produto que desbride. O desbridamento, a formação do tecido granulado, a formação de um tecido vitalizado é fundamental. E aí nós precisamos de um produto que faça isso. Nós não precisamos de um cicatrizante, porque o que cicatriza é o corpo, é o que eu falei com vocês lá atrás. E eu trouxe essa para mim, essa realidade, eu busquei nas palavras desse enfermeiro essa realidade de tal forma que eu dei o nome do meu produto de Debridan. Depois, quando ele virou curativo, se tornou Dabridan. Perguntem à Anvisa, mas a Anvisa que pediu que nós colocássemos o DA. Mas eu botei o Dabridan. Mas nós sabemos hoje que o Dabridan, ele é o quê? Ele é um desbridante seletivo, o que é importante também no tratamento das feridas. Porque nós sabemos que você precisa de um bom desbridante, você precisa de um produto que promova esse resultado, você precisa de um produto que tenha uma ação anti-infecciosa, antimicrobiana,
Você precisa de um produto que acelere a vitalidade do tecido e vocês estão aqui agora diante de um produto que promove exatamente isso. Então, o Dabridan foi por causa dessa palavra que esse enfermeiro passou para mim. E aqui vocês estão vendo a evolução de uma cicatrização. Então, vocês estão vendo aqui em tempos de tempo e área de lesão. Então, vocês têm uma evolução importante e que vocês podem perceber que com menos de 7 dias, vocês têm o quê? Um processo de diminuição da área de lesão. Isso demonstra importantemente que o Dabridan, no processo também de cicatrização, não vai promover a maceração. Isso também é importante vocês entenderem, porque a maceração é uma das preocupações no tratamento de feridas, principalmente quando se utiliza produtos à base de cremes, à base de gel, não é assim? Mas vocês vão perceber, depois que eu começar a mostrar para vocês alguns casos, e aqueles que já estão, como a Cida vai daqui a pouco estar falando, vocês vão perceber exatamente isso que eu estou falando. Por quê? Porque eu sei que no processo cicatricial da utilização de produtos, você precisa vitalizar o produto, você precisa correr para essa vitalização. E nós sabemos também que os exudatos, eles são tratados com curativos, com coberturas que vão enxugar, né, vamos dizer assim, vão tentar retirar esse exudato. Só que exudato, ele precisa de uma ação anti-infecciosa, porque o exudato nada mais é do que uma defesa. Então, se você tem um produto que vai atuar no processo cicatricial, de vitalização, sem fazer a maceração e, ao mesmo tempo, tendo um resultado importante na vitalização, você vai acelerar o processo de cicatrização. Por isso que, naquele caso do senhor João, vocês viram que uma pessoa que estava usando, sei lá o que na época, produtos que até então não estavam resolvendo, com o Dabridan resolveu em 6 meses e ele não precisou amputar a perna. Aqui eu apresento um produto que eu fui chamado a atenção por um médico, amigo meu de São Paulo, que é o doutor José Almeida, que me falou o seguinte: você não pode comparar o seu produto à colagenase. Aqui vocês estão diante da colagenase, os pontos pretos é a colagenase. Mas é interessante eu apresentar a colagenase, porque quando eu me deparo com hospitais públicos, eu vejo, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou estar falando, pessoas utilizando a colagenase. Vocês vão ver que o gráfico da colagenase ele é instável, enquanto que o gráfico azul do Dabridan ele é estável. Por quê? Porque o Dabridan atua em todas as fases. O Dabridan ele inicia no processo do desbridamento, fazendo o desbridamento seletivo, e a colagenase não. Mas o Dabridan ele atua no processo do desbridamento e ele dá sequência ao processo cicatricial. Então, você pode perceber no gráfico azul uma linha muito mais estável, diferente da linha preta, que é a colagenase. Esse é um estudo que nós fizemos em cobaias, tá bom? Uma importante informação é exatamente o colágeno tipo 1 e 3. Porque se vocês... Mas então, Moacir, quais são os mecanismos de atividade desse produto seu? Bem, uma coisa eu falo para vocês. Ele atua na colagenase, acelerando o processo de formação do colágeno tipo 1 e tipo 3, e ele também tem uma ação angiogênica, ou neoangiogênica. Ou seja, ele trabalha, e vocês vão ver resultados, porque vai haver uma proliferação celular, e de uma forma muito estável, ou seja, é uma proliferação que vai cuidando das células em cada fase do tecido. Vocês vão ver os casos clínicos, mas um dos mais importantes resultados que me valeu sentado ao lado de um professor da Universidade Federal de Viçosa, que ele falou o seguinte, que é isso aqui: a organização da fibra colágena.
além de eu promover a formação do colágeno, que o laser pode promover, outros produtos podem promover, qualquer outro tipo de reação, a própria fricção, mas a formação do colágeno 1 e 3, que é importante, mas fazer com que esse colágeno ele apareça de forma organizada. Então, as fibras colágeno tratadas com o Dabridan, elas estão de forma organizada. Senhores e senhoras, né? Diante disso, eu desenvolvi uma linha de tratamento cosmético. Porque eu descobri que organização de fibra colágeno é tudo de bom para a pele, inclusive para a melanogênese, e hoje nós temos um produto que trabalha o clareamento da pele e o resultado com a Brássica foi nada mais, nada menos, num teste clínico de 96% de eficácia. Então, senhores e senhoras, a organização da fibra colágeno no tratamento de ferida é fundamental para que você tenha uma ferida com mais resistência. Por isso que você não vai ter o quê? A reincidência dessa ferida. É importante atentar para esse fato. Porque quando você fala de cobertura, e eu entendo hoje cobertura, que nada mais é do que você cobrir realmente a ferida, você pode cobrir a ferida com qualquer outro tipo de produto, com finalidades que sejam do desbridamento, com finalidades que sejam de ação anti-infecciosa, com finalidades que sejam de ação anti-exudato, com finalidades que sejam para dar à ferida um ambiente propício para que ela cicatrize, uma vez que o corpo cicatriza. Mas com o Dabridan, com o nosso produto, vocês vão ter tudo isso e mais esse resultado que vocês estão vendo. Por isso que eu conclamo, eu estou falando dessa forma assim, viu, gente? Porque eu estou bem empolgado aqui. Mas eu conclamo vocês a testar o nosso produto. Porque no dia que vocês usarem o Dabridan, vocês vão ver um resultado que eu acredito que vocês ainda não viram. Para aqueles que ainda não conhecem, ok? Me desculpa a eloquência, mas é fato. Vou dar sequência agora. Aqui eu vou falar de vantagens, mas eu vou ser rápido porque eu quero dar espaço para nós conversarmos. Ou seja, o Dabridan age em todas as fases da ferida? Sim, por causa, além do nome Dabridan, ele age em todas as fases da ferida, como eu falei para vocês, né? Então, ele é uma cobertura que vocês vão utilizar, ele vai ter uma ação seletiva, diferente de outros produtos que são seletivos, e ele, na troca de curativo, eu falo o seguinte, nós colocamos ele a 24 horas. Mas, prezados colegas enfermeiros, né? Eu vou chamar vocês de colegas, eu me sinto muito à vontade com vocês, mas prezados amigos e colegas enfermeiros, se você faz um curativo com Dabridan e após 24 horas você chega nesse curativo e esse curativo ele está limpo, ele está bem feito, você pode permanecer com ele 48 horas. E eu poderia falar para vocês permanecerem até mais. Obviamente, é uma análise, é um olhar clínico de cada um. Mas se o curativo estiver limpo, se a área lesada estiver limpa, o curativo estiver perfeito, você vai deixar o curativo descansar, a ferida descansar. Você não precisa retirar a cada 24 horas, você pode retirar a cada 48. Mas eu coloco a cada 24 horas, uma vez ao dia. O tempo de cicatrização, como vocês viram os gráficos lá, nós temos um tempo de cicatrização extraordinário. Ou seja, com menos de uma semana, você vai ter um resultado. A proliferação celular, eu vou mostrar para vocês, que está na angiogênese ou na neoangiogênese do resultado do produto. A versatilidade em feridas, ou seja, você pode usar em qualquer tipo de ferida. Você pode usar em queimadura, você pode usar na úlcera, você pode usar num abscesso, você pode usar onde você achar melhor. Você pode usar também
preventivamente no pé diabético, por exemplo, na xerose, onde o paciente está lá com o pé ressecado e que provavelmente pode virar uma ferida grave, use o Dabridan como preventivo. Nós estamos falando de ferida, mas temos que pensar no Dabridan também como um ativo cuidador ou curador no processo preventivo. Então, você vai usar a pessoa cadeirante, um atleta, por exemplo, que anda de bicicleta, que pode ter uma assadura, ele pode usar o Dabridan ali, né, na região da virilha e andar de bicicleta 100 quilômetros. Aí tem atletas que andam 100 quilômetros e tem possibilidade de feridas, ou seja, a ação da brássica no processo de proteção dérmica é fantástico. E aí, aplicação e modo de usar. O nosso produto, você pode dispensar um paciente do leito, levar ele para casa, e desde que o cuidador saiba fazer um curativo, é só você falar com ele, olha, você vai aplicar o Dabridan no leito da ferida, você passa ele também, eu vou explicar daqui a pouco um caso assim, e aí vai fazer o curativo. Então, o modo de usar é muito tranquilo. Daí a facilitação domiciliar, o fato dele ser um produto natural. A base de TCM e AGE, né, citando aí os AGS, que é um dos nossos produtos, e o custo-benefício. E agora eu quero entrar nos casos clínicos. Está aqui um caso de espinha bífida, uma deiscência, onde nós temos aqui o caso de necrose tecidual, onde foi feito, né, um desbridamento. Você está vendo aqui um leito de ferida a ser tratado, onde nós chegamos a essa condição, usando o Dabridan, né? A partir daí, o cirurgião plástico ele toma as suas decisões. Continua fazendo o curativo, ou ele faz um retalho, ou ele faz alguma... Mas nesse caso aqui, vai provavelmente, e foi provavelmente utilizado apenas o Dabridan. Outro caso, são dois casos que eu quero mostrar para vocês, e aqui é um caso de traumatismo, membro inferior. Durante 3 meses, esse rapaz ficou usando o quê? Neomicina e bacitracina. É o que, até então, é o que se vende, ou que se vende não, o que se tem, às vezes, em prefeituras. Colagenase com clorofenicol. 3 meses utilizando esses produtos e nada. Eu quero que vocês se atentem para o tempo. Dia 2/4, iniciamos o tratamento com o Dabridan Bálsamo e o Dabridan Emulsão, a nossa pomada. Esse plástico que foi colocado em cima, a enfermeira Damares, ela usou o AutoCAD para fazer a mensuração da ferida. Então, usando o Dabridan Bálsamo e usando o Dabridan Emulsão, no dia 2, aqui o dia 8, vocês podem perceber, não há processo de maceração, vocês podem perceber algumas ilhas que a gente chama aí de tecido granulado. Isso no dia 8, eu estou falando de 6 dias. E agora com 21 dias. Eu tenho certeza que vocês, olhando para esse tecido, para essa ferida, diferente dessa, é quando vocês falam, agora vai. Nós estamos falando de um rapaz jovem, de um rapaz saudável. Daqui para frente, ele poderia usar qualquer coisa, mas foi continuado a utilização do Dabridan. E nós chegamos a esse resultado. Então, nós estávamos com um paciente nessa condição, com 3 meses utilizando neomicina, bacitracina, colagenase e clorofenicol, e num prazo muito importante, chegamos a essa cicatrização. Agora, esse caso aqui, esse indivíduo, esse jovem ia perder o pé. Já estava se falando sobre a possibilidade de amputação.
um acidente de moto. Nós começamos o tratamento no mesmo prazo do outro paciente, o mesmo processo foi utilizado. No dia 8/4, vocês podem perceber que as bordas estão bem definidas, com uma boa coloração, com proliferação celular acontecendo. Vocês podem perceber que no metatarso dele está praticamente aqui, ó. Aqui, ó. Cicatrização completa. E ocorrendo a proliferação celular, que é a questão da neoangiogênese que a gente cita desse produto. E 6/5. Então, nós estamos aqui falando de 2/4 para uma situação do dia 6/5. Esse jovem não voltou para tirar foto com a enfermeira, não. Então, nós não temos a cicatrização total, mas 6/5, para quem ia perder o pé, né? E, por último, eu apresento aqui um trabalho da Daniela Camargo, que é uma enfermeira que eu voltei a conversar agora com ela, né? A Daniela, espero que ela esteja participando, não sei, mas se ela estiver aí, Daniela, um grande abraço para você, porque eu aprendi muito com ela, muito pela sensibilidade dela, até porque esse tratamento que ela fez precisava de sensibilidade, porque se tratava de um tratamento de mama, né? Um tratamento de mama. A paciente fez uma mamoplastia redutora, retirou uma quantidade de mama, sofreu um acidente, teve uma rupção de uma deiscência, uma rupção de ponto. E a Daniela, eu acompanhei ela, e ela aplicava na gaze a pomada, no leito da ferida o bálsamo e na borda a pomada. Esse é o caso. 30/6. Foi quando ela pegou esse caso para ser tratado. Então, vocês imaginam o seguinte, uma mulher querendo fazer um tratamento estético, sai do tratamento, ou não sai do tratamento, né? Ela, diante do infortúnio dela, ela se encontrou nessa condição. E ela estava também há 3 meses, e o problema é que ela usou PVPI, ela usou alguns produtos que não deveria, desenvolveu uma dermatite. E vocês podem ver pelo mamilo, né, correndo um grave problema de comprometimento, mas usando o Dabridan 30/6, 15 dias, vocês já percebem uma melhora acentuada, você já percebe uma proteção do mamilo. Então, aqui já estava protegido. 30 dias, 45 dias, 60 dias. Para quem estava há meses sofrendo, esse foi o resultado do nosso produto. E, senhores e senhoras, diante disso, eu finalizo aqui a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham entendido. Me desculpe a minha eloquência, mas agora eu fico à disposição de vocês